Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13 horas e 27 minutos deste dia 26 de novembro, com temperatura de 27 graus em Santo Ângelo. 26 o dia, 27 os minutos e 27 a temperatura também. Vem chuva por aí, no oeste catarinense e na área de Foz do Iguaçu, temporais e tudo, então a gente vai pegar um restinho desse mau tempo do noroeste, aí, do centro da América Latina, que nos últimos dias estava previsto, foi atrasando, e daí a previsão é que chova até sábado. Tomara que isso não seja concretizado. No Senado, o líder do governo, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, foi preso por tentar obstruir as investigações da Lava Jato, ou do Lava Jato. Além disso, as lamas e os dejetos da barragem rompida em Mariana continuam causando estragos no meio ambiente e também na política nacional. É um momento claramente conturbado no nosso país, que tenta se reerguer da corrupção e do delicado cenário econômico para emergir novamente no cenário mundial e respirar mais aliviado. E para chamar a atenção desse público para esse e outros problemas, o jornal O Estado de Minas fez hoje, certamente, uma capa inesquecível. Ele criou uma capa que traz nela uma espécie de protesto codificado e também a mais absoluta criatividade. As manchetes da primeira página do jornal de hoje são trechos da música Que País é Esse?, eternizada na voz do lendário Renato Russo e ao som da banda Legião Urbana. A arte ganhou aplausos do público e virou um buzz aí nas redes sociais. Em tempos difíceis para o meio impresso, o uso da criatividade em favor do jornalismo mais inteligente e menos careta, menos quadrado, é um alento para quem é e para quem não é do meio. Eu recomendo que vocês procurem, se é que vocês já não receberam o link de um amigo, alguém que compartilhou, a capa do Estado de Minas de hoje. E o legal que eu gostei, que além dessas manchetes, né, a manchete principal ela é dividida em 4 trechos. Nas praias, nos rios, aparece daí imagens do Rio Doce. No Senado, a imagem do líder do PT, o Delcídio do Amaral. Sujeira para todo lado é a manchete principal. E pequenos até intertítulos ou entretítulos ou destaques, né, que poderia, dentro da linguagem jornalística, dizem o seguinte: ninguém respeita a Constituição. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. E, por fim, terceiro mundo se for piada no exterior. E conclui lá no pé da página, que país é esse? Algo absolutamente brilhante, num período, como eu disse, de um jornalismo meio sem graça no meio impresso. A nossa convidada já está aqui. Nós vamos fazer um intervalo e, em seguida, Jaque Pires conversa aqui comigo sobre o Natal do Água Santa. Nós já voltamos. 13h35, 27 graus em Santo Ângelo. Eu estou aqui com a Jaque Pires e é daquelas coisas que o público não fica sabendo. Eu tinha marcado hoje com o pessoal do Sicredi, que lamentavelmente tiveram outro compromisso, não puderam estar aqui. E eu estava assim, com o tempo de programa, eu já consigo manter a calma sobre isso. E no momento que eu pensava o que fazer, apareceu a Jaque aqui na rede social, pedindo se poderia vir ao programa. Eu digo, sim, pode vir agora. E ela veio, ela está aqui. Foi muito rápida. E a gente vai conversar sobre quando a coisa acontece mais de 2 vezes, ela vira tradição. Então, sobre uma tradição do Natal.
em Santo Ângelo, envolvendo Água Santa, mas eu quero começar conversando com ela, contando uma história, se é que ela não sabe, tentando lembrar um pouco os antigos, as pessoas antigas, e de como elas enxergariam ou essa realidade brasileira atualmente. Calouro da URI, aos 78 anos, o senhor Vilmar Pipe realiza um sonho de estudar Direito. Essa é uma notícia a mais acessada do nosso site de hoje, divulgada pela assessoria de imprensa da URI. Ele é agropecuarista, conhecidíssimo na cidade, tem 78 anos, pai de 5 filhos e avô de 7 netos. Ele é o novo calouro do curso de Direito da URI na prova que foi realizada nesse domingo. E ele disse o seguinte, que ele se sente entusiasmado a conviver com outras gerações, ele vai poder compreender melhor as mudanças que acontecem hoje. É um exemplo de um idoso que não está em casa só pensando no fim da sua vida, que já fez todas essas coisas. E essa frase dele, Jaque, de aprender, repetindo, né? A convivência, ele vai poder compreender melhor as mudanças que acontecem hoje. Se nós, um pouco mais jovens, também temos que pegar no tranco para fazer algumas coisas, né? E, por exemplo, essa tua atitude de agora, de saber que a coisa vai começar, tu estava aqui, eu acho que em 8 minutos ou 5 minutos, e como é bom quando a gente tem esse ânimo, esse vigor, assim, seja pela descoberta, seja pelo desafio, seja no teu caso como de enfrentar uma doença, de cabeça erguida, enfim. Mas, por outro lado, a gente vê daí os políticos fazendo o que eles estão fazendo. Tomara que esse dia de ontem, considerado histórico por muita gente, ele sirva efetivamente para se colocar político na cadeia, esse primeiro ponto, que os próprios políticos, com seus poderes, não acobertem ou defendam os seus pares, né? Porque com a votação aberta de ontem, eles foram obrigados a concordar com a opinião pública, porque isso é uma grande diferença do voto fechado e do voto aberto. E daí eu te pergunto, né? Tu vendo isso, claro que por vezes a gente pode filtrar isso. Eu fiz uma opção meio radical no meu caso. Eu deixei de ver o Jornal Nacional. Eu deixei de ver. E tenho, pela minha obrigação, acompanhado as notícias de outras formas. Sim. Mas para que o fim do meu dia seja um pouco melhor, para que eu me sinta melhor, mesmo que eu resolva ver um filme de terror tu te permite. depois. Mas, então, nesse sentido, eu coloco assim para ti, o que será que o teu pai, um político tão respeitado, de um outro tempo, o que ele diria? Assim, claro que isso é um devaneio meu aqui, Sei. mas como é que uma pessoa, a moda velha, com todas as suas questões morais e éticas, reagiria para tudo que está aí? Boa tarde. Boa tarde, Fábio, que grande prazer. Olha só, tu vê, eu às vezes me pego ainda com essa energia toda de responder ao teu chamado em 5 minutos, como tu falou, né? 5, 8 minutos, sei lá. Por isso não me admirou em nada. O seu Vilmar tá começando sem empreitada. Meus parabéns para ele, não estava sabendo disso. Que legal, fiquei muito feliz. Mas eu estava pensando aqui assim, ó, que eu tenho a impressão de que eu não sei responder essa tua pergunta em relação ao meu pai. Porque eu acho que tudo que ele viveu faz tanto tempo, foi um tempo tão diferente, que eu não sei se eu saberia te responder isso agora. Porque eu acho que a reação dele seria bem diferente. Não sei se ele teria sobrevivido a essa política até agora, da forma como ele era, da forma como ele trabalhava,
da forma como ele encarava essa responsabilidade que ele tinha com as pessoas, com o ser humano, eu tenho a impressão que ele não teria sobrevivido a essa enxurrada de lama que a gente está vivendo no Brasil hoje. Tenho a impressão que ele já teria se afastado. Mas eu não posso te responder isso assim. Eu fiquei meio pega de surpresa mesmo. Porque eu acho que a gente está vivendo um tempo tão diferente, mas tão diferente agora do que ele viveu, que eu fiquei agora na dúvida. Sim, sim. Eu tenho a impressão de que... É absolutamente compreensível isso, né? A gente, se nós Pela mesmos... visão que eu tenho dele, que nós temos dele, que eu acho que é a mesma que tu tens, que tu sempre comenta comigo, né, sobre esse assunto, a visão que eu tenho dele, eu tenho a impressão de que ele não teria sobrevivido, politicamente. Sim. Politicamente, eu acho que ele teria, talvez, se afastado quando começou essa coisa a ficar tão preocupante, que não é de hoje, né, Fábio? Porque a gente sabe disso, que isso é cultural, a nossa história política brasileira é terrível, mas com grandes ressalvas, né? Eu acho que no tempo dele a coisa não chegava nem... Então eu tenho a impressão que politicamente ele não teria sobrevivido, em função do respeito que ele tinha ao ser humano. Que eu acho que era o que ele tinha de maior valor, era esse respeito. Por isso que ele era um grande político, um grande homem. Eu acho que esse respeito não ia permitir que ele fosse conivente, eu acho, com esse tipo de coisa. E o que vem por aí? A gente não tem futurologia, ela não existe, assim, né? Mas cada vez menos, eu diria. O terrível é pensar que o ano que vem, já com eleições municipais, enfim, e o que será que vem por aí? Assim? Quem que vai se apoderar desses votos angustiados, das pessoas angustiadas? Essa é a grande pergunta, né? Porque mesmo estando toda essa lama aí, podem surgir pessoas que, como eu disse, se apoderando dessa vontade das outras pessoas para continuar com falcatruas, daí novas falcatruas. O pior é que vem novas, porque tu sabe que a cada dia o ser humano se supera mais, né? Então eu acredito que venham novas. E eu ainda tenho muito medo também disso que tu está falando, dessas pessoas que irão se apoderar, com certeza irão se apoderar. Eu ainda tenho medo, que eu acho que a maior parte da população ainda não está no nosso nível de entendimento. Eles ainda estão levando a coisa na brincadeira, eu tenho essa impressão. Que é mais fácil ainda, né, de ser apoderado, de ser manipulado, vamos assim dizer. Isso é algo, sem dúvida nenhuma, de pelo se contato lamentar. que a gente tem com as pessoas, com o povo, e eu ainda acho que ainda está muito longe. Já que agora entrando aos poucos no nosso assunto definitivo aqui. Sim. O Sebrae anunciou hoje que vai fazer uma capacitação no país para profissionais de bares e restaurantes sobre os vinhos brasileiros. Então é um programa que será desenvolvido aí em 16 cidades. Os detalhes dessa notícia estão no nosso site. Mas eu quero daí entrar direto nessa questão da noite e do proprietário de um restaurante, de um bar, de um clube do ACPIP. De um clube do ACPIP. Dias atrás, um amigo meu foi para o Rio e voltou de lá fascinado com os garçons. Fascinado. E é algo que eu, nas viagens que eu faço para lá, isso é uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Que é uma espécie de uma identidade, há uma espécie de uma identidade em relação às pessoas que atendem nos bares, principalmente da Zona Sul, Leblon, Ipanema, alguma coisa de Copacabana. É passado de pai para filho, mais ou menos, aquela... E não é falar em ginga ou malemolência, carioca, nada. É um padrão internacional de atendimento
e principalmente... Padrão internacional, mas com personalidade. Sim, sim, cada um com a sua personalidade, sei, cada entendo. pessoa com a sua personalidade, né? Uns mais mal-humorados, mas que se transformam em figuras folclóricas, outros muito queridinhos, enfim, né? Conforme o perfil de cada um. Claro, Mas com uma agilidade, um projeto ali que está junto com a casa. Eles levam junto o sucesso dessa casa. E coisas muito legais, uma rápida, por exemplo, em bares muito cheios, 2 garçons trabalham juntos, um grudado no outro. grudado no outro. O primeiro tem o produto previamente servido, às vezes, chopp sem pedir, Claro. acepipes sem pedir, porque tu chega, tu olha para aquela coisa maravilhosa, tu quer ela, daí tu já pega. Então, por exemplo... Para otimizar o atendimento, lógico, já está com o produto na mão. Exatamente. E o segundo, ele vai anotando tudo aquilo e sentindo a manha de como que o processo se dá, como a coisa funciona. Aquele segundo... Não deixa de ser um treinamento. Exato, e um treinamento com o melhor professor do mundo, Claro, né? A teoria, a prática só. E isso faz com que a casa também tenha novos profissionais, enfim, sensacional. O que eu quero dizer para ti, trazendo para o nosso mundinho, lamentavelmente aqui as pessoas têm vergonha de trabalharem como garçons. Temos ótimos garçons em Santo Ângelo que historicamente aí atenderam com prazer as pessoas, mas... Podemos até citar nomes. Por favor. Até inclusive o Flávio, que já não está mais entre nós, não sei se tu lembra do Flávio. Sim, o Flávio tinha uma loja agora, por último, nos últimos anos dele, mas ele faleceu agora há pouco tempo. Até Flávio foi garçom do restaurante Titio, tu deve lembrar muito bem. Sim. Nossa, eu me lembro do Flávio com uma vida... Então, eu era criança e sabia o que era um excelente garçom em função do Flávio. Temos alguns e temos outros agora em atividade. E aí que tá, que tem todo o respeito, dignidade e ganham dinheiro. É isto também a ser dito. Exatamente. E o que a gente observa, uma espécie de preconceito dos jovens que não existe no exemplo que eu te dou do Rio de Janeiro. E que também não existe em Porto Alegre, e que também não existe em Santa Maria. Fábio, casualmente, eu vou te interromper um pouquinho, casualmente eu estava conversando com o Nanico, meu marido, esses dias sobre isso. Não sei, a gente estava voltando em algum lugar e a gente estava conversando e eu disse, Nanico, eu e tu, se tivéssemos que trabalhar de garçom, se fôssemos trabalhar de garçom, nós íamos ser excelentes profissionais. Como eu trabalho de garçom, lógico, eu faço o trabalho de garçom também, eu também trabalho como garçom, né? Como garçonete. E a gente tem uma vontade, a gente tem uma agilidade, a gente tem uma forma de tratar com as pessoas que a pessoa que precisa fazer esse trabalho tem vergonha e não consegue fazer. E não existe o porquê Exatamente disso. Isso a gente tinha comentado, exatamente o que tu está falando. E não tem porquê. Porque eu acho que hoje em dia, qualquer trabalho que tu faça, se tu te especializar e se tu fizer ele da melhor forma, com dedicação, tu vai ser o melhor e tu vai ganhar muito mais dinheiro. Exatamente. Não importa se tu é garçom, se tu é vendedor, o que tu vai vender ou o que tu vai fazer. Não é? Se tu for o melhor, tu vai ganhar muito mais. E então, e isso é uma das coisas que... Casualmente eu estava pensando nisso essa semana. Então tá, isso eu tinha que fazer essa observação aí, porque é algo que as pessoas têm que pensar sobre isso. Não existe problema, eu acho que não existe problema nenhum. E eu acho que se cria um laço de amizade, né, com a pessoa que está sendo servida. Eu vejo isso. Exatamente. Por exemplo, eu tive durante a minha vida de bar, assim, uma coisa, muitos. Voltando a falar do meu pai, pois eu aprendi a frequentar bares e restaurantes, nós aprendemos lá em casa, eu aprendi porque eu acho que desde que eu tinha, sei lá quantos anos de idade, me conheço por gente, eu frequentei bares e restaurantes desde o mais simples ao mais sofisticado com meu pai, tanto em Santo Ângelo quanto em qualquer outro lugar, né, que a gente morou, que a gente esteve. E o pai tinha uma amizade com os garçons. Onde ele chegasse,
Ele já tinha, parece que sentia de longe aquele lá. E ele tinha uma relação muito forte com essas pessoas e a gente aprendeu a ter isso. Fábio, eu como professora e empresária, proprietária do local, eu não vejo o menor problema de eu chegar numa mesa, fazer os pedidos, sair correndo, buscar, atender, sabe, fazer um agrado, ser simpática, receber essa pessoa, porque tu tá recebendo essa pessoa. Exato. Ou na tua casa ou no teu local de trabalho. É um momento de relação interpessoal. E aquela pessoa que frequenta um bar, que frequenta um restaurante, ela tá ali por lazer. Aquele momento é o momento dela relaxar, dela se sentir bem, dela ser acolhida. Então não é o momento de chegar e encontrar uma cara feia ou sei lá o que, Exato. Né? Uma indelicadeza. Já que qual é a tradição que nós temos que falar? Qual é o nosso objetivo? A nossa tradição é o Natal do Água Santa. E nós o tempo passa muito rápido, o tempo está cada vez mais implacável. Não sei se para mim eu tenho a impressão que foi ontem que eu vim falar sobre o Natal Água Santa 2014. Não, dias atrás fui renovar o meu seguro. Eu digo, mas faz poucos dias que eu estive aqui. Já estamos de novo nessa, né? Exatamente. O que temos de programação? Eu quero que tu explique o que é o Natal Água Santa. O Natal Água Santa, tu sabe o Natal dos Correios? Aquela cartinha, aquela famosa cartinha dos Correios. Que começa segunda-feira que vem. Que começa segunda-feira, que as pessoas já me falaram, eu disse não. Com certeza, eu acho excelente essa promoção, eu acho que as pessoas têm que buscar a sua cartinha no Correio, mas a gente faz já o quarto ano de existência do Água Santa, consequentemente, quarto ano do Natal Água Santa. Os alunos da Escola Estadual Esparta de Souza, que por acaso estou com a camiseta aqui, que é a minha escola, onde eu sou professora atualmente, pretendo voltar à direção agora a partir do ano que vem. Os alunos da Escola Esparta de Souza, até a 5ª série ou 6ª série, dependendo da quantidade de alunos que vai fechar, porque eles estão terminando as cartinhas agora, essa semana, eles escrevem suas cartinhas fazendo seus pedidos e vêm para nossa árvore, o pinheiro, que está já montado no Água Santa, que eu pretendo terminar a decoração dele hoje, para receber as cartinhas. E cada cliente, cada amigo, cada frequentador do Água Santa, ou que não seja frequentador, também não importa, alguma pessoa que queira contribuir com o nosso Natal, retira a sua cartinha, compra o seu presente e depois nos entrega ou vai fazer a entrega pessoalmente no dia 15 à noite, que é o dia que nós escolhemos para fazer o Papai Noel deles. Essas crianças, Fábio, hoje uma professora da 5ª série, lá do turno da manhã, estava me dizendo, então tu é a famosa Jaque Água Santa. A Jaque Água Santa é bom. Porque eles, os alunos, já estão participando desse Natal há 4 anos comigo, né? E eles ficam enlouquecidos. Jaque Água Santa Claus. O que achou? Né? Que fica uma coisa, ficaria uma coisa assim, né? Aí eu tive que rir, eu digo, não, olha só. Não, eles estão enlouquecidos. Ela disse que ela não consegue mais nem dar uma aula direito. Agora, o mais interessante, eu vou te contar agora. Eu ontem peguei já uma pilha de cartas de algumas turmas que já me entregaram e eu faço uma relação, eu anoto o nome, a turma, o nome da criança e se a carta está aberta eu leio e coloco o pedido dela na minha lista, na minha relação, porque a gente confere do início ao fim para que não haja nenhum furo, porque eles vão todos, não falta nenhum. Tá, eu agora, bisbilhoteiro aqui, bisbilhoteiro. Obviamente, tu abriu a correspondência, claro, é um outro tipo de relação. O que eles querem ganhar? A grande maioria, pasme você, a grande maioria pede uma cesta de doces ou material escolar. Que bom. A grande maioria. Nessas que eu abri ontem, assim, vários dos meninos pediam um carrinho de controle remoto ou a cesta de doces. Um carrinho de controle remoto ou o material escolar. Ou a cesta de doces ou o material escolar. Agora, veja você, eu não estou lembrada agora se é um menino ou uma menina, que eu estou lendo e a criatura, sabe o que ela pediu? Uma cesta básica ou material escolar. Sim. São e as aí? necessidades. E aí eu te pergunto, o que tu acha numa situação como essa? Vale ou não vale a pena pegar uma cartinha dessas e participar desse momento tão especial? Quem já viu, quem já participou, sabe como funciona, que na noite da festa deles nós a gente oferece um lanche
É dia 15, no dia terça-feira. 15, uma terça-feira, a partir das 19 horas, mais ou menos. Esse ano eu quero ver se eu antecipo um pouquinho o horário, porque a gente sempre fazia mais tarde em função da caravana da Von Park, que vem com os caminhões iluminados e tal. Mas eu ainda vou falar com eles, ainda não falei com o Carlos Eli para ver se vai ter condições. A gente já marcou esse dia 15, porque é uma necessidade da escola fazer nesse dia 15, então não sei se esse ano a gente vai poder acompanhar essa caravana. Ainda estamos em negociações. Mas, Fábio, quem acompanha isso, quem vê esta noite, eu até sugiro que tu leve a tua pequena lá para assistir. É uma noite fantástica. Sim. Eles ficam enlouquecidos esperando o Papai Noel, aquela criançada abre aqueles presentes, é uma alegria geral, é uma euforia, é muito bonito de ver. É muito legal mesmo. E daí deixando bem claro. E aí agora eu te digo, uma cesta básica, a criaturinha vai levar para casa sua cesta básica nessa noite. E daí, quem sabe, na noite de Natal ela tenha um pequeno banquete ali. Um pequeno banquete. Para sua família, ou um grande banquete, na verdade, né? Mas o que eu quero, para quem ligou o rádio agora, enfim, vamos deixar bem claro como isto é simples. A pessoa passa no Água Santa, não precisa ser aquele cliente tradicional. Não, de maneira alguma. Vai lá, tem uma árvore com envelopes. Esses envelopes foram enviados por crianças da Escola Esparta de Souza. Da Escola Estadual Esparta de Souza, que envolve os bairros Harmonia, bairro Cepé, o Centro-Sul, que é o antigo Sossego, Curtis, são bairros da periferia, que tu sabes bem. E daí, lá dentro desse envelope, tem um pedido de Natal. E esse pedido de Natal, se a pessoa resolver levar para casa, enfim, ela transforma esse pedido num sonho de Natal e na realidade do Natal de uma criança. E aí a gente pede que essas pessoas nos tragam até o dia 14, de preferência, esse presente, mesmo que ela queira estar presente no dia 15, mas que nos entregue antes para o nosso controle, para que nenhuma criança fique frustrada nessa noite, que acabe faltando algum presente, né? Tá, nós estamos chegando no finzinho do programa, um pouco da programação do Água Santa. Eu sei que tem temaki em promoção. Hoje é dia, porque na quinta-feira a gente criou essa cultura da promoção, da promo da quinta-feira. Então hoje o temaki é R$15, a gente tem também um combo o combo maior de 35 peças ganha um kit hot de presente. E eu queria lembrar, Fábio, assim que a gente já tem agendado algumas confraternizações de final de ano, e eu queria lembrar as empresas, as pessoas que antecipem a sua reserva para a gente se organizar, porque a gente tem feito vários eventos, várias confraternizações de final de ano de empresas, de escolas, até de turmas da faculdade, turmas da URI. Então eu queria lembrar as pessoas que antecipem suas reservas. Nós já estamos com a nossa marcada aqui também. Né? Ah, é? Ela tradicionalmente ocorre na residência da casa, do pessoal da casa. Do pessoal da casa. E tal, então, os preparativos estão grandes, que delícia, né? Que coisa boa, é isso aí. Esse é um momento sempre muito esperado do ano. Fábio, eu queria também contar, assim, que eu tive essa semana em Ijuí, fiz uma aula com o Marcelos Vieira, o chefe Marcelos, que tem um espaço gastronômico dentro da loja Incógnita, lá em Ijuí, e que eu tô fazendo... Estou pendendo para esse lado de... Gastronomia é maravilhoso. De gastronomia, que eu acho fantástico, eu adoro, eu acho assim, que é uma coisa que me satisfaz muito. Eu sou o tipo da pessoa que não dou muito certo para isso, porque eu começo a me empolgar com o que eu estou fazendo e acabo comendo antes de terminar, mais ou menos assim. Não, que isso. Mas eu tenho que contar uma aqui ao vivo, não contei pra ninguém. Última questão é que nos sábados, agora também estou me especializando em yakisoba. Então eu estou indo para a cozinha aos sábados ao meio-dia, a gente está servindo yakisoba sábados ao meio-dia. Mas que beleza! Tá, então eu quero deixar esse convite aqui para todos os ouvintes. De macarrão com legumes, assim, é algo espetacular. Ela é fantástica, né? Eu adoro e funciona bem, muito. Outra coisa que eu estou em um projeto também, vou receber uma pessoa que produz produtos orgânicos e ela vem conversar comigo e eu estou pensando em montar uma feirinha de produtos orgânicos também.
Sábado é um dia bom para isso. Sábado seria um dia bom. Eu vou conversar com ela agora esse final de semana, ela vai vir me visitar e a gente vai ver a possibilidade do Água Santa também oferecer para venda os produtos e também que eu consiga produzir o nosso yakisoba com produtos orgânicos. Jaqueline Pires comigo, deixa o teu telefone para contato, enfim, se alguém que ouviu o programa tem interesse em ajudar as crianças Natal, enfim. Então, o telefone do Água Santa, 3313 2765, mas eu vou deixar também o meu celular, que é vivo, que é o que mais fácil de entrar em contato comigo, 8115-0277, para a gente se falar, e eu já vou reservando a cartinha, e o pessoal, assim como tu falou, vou repetir, não precisa ser aquele cliente assíduo, frequentador diário do Água Santa. Muito bem, Jaque, muito obrigado. Eu tenho que contar uma história que me aconteceu entre ontem e hoje aqui, que eu não contei pra ninguém ainda, mas é daquelas... mas agora tu vai contar pra nós. Assim, a minha senhora resolveu comprar uma balança, essas balanças modernas de vidro, né? Sei. E não, eu não quebrei a balança, não se preocupem com isso, ela comprou a balança. Que bom que ele antecipou. E eu cheguei em casa, ontem estava aquela balança, eu digo, agora a fiscalização vai ficar mais rigorosa, né? É uma espécie de radar diário que vai estar ali. E daí ela estava depositada sobre um tapete. Subi, digo, pô, mas que ótimo eu estar com esse peso e tal. Tá, daí, né, todo mundo comemorando, né, que não estávamos tão pesados quanto a gente achava e tal. Daí a balança foi para o lugar definitivo, no banheiro. Hoje pela manhã, já que agora vai virar regra, isso foi me pesado de manhã cedo. Eu estava 4 quilos mais gordo do que ontem. O que tu fizeste durante a noite? Que loucura, eu nem uma cerveja eu tomei ontem, eu pensei. E daí depois, pensando, chegou-se à conclusão seguinte. Quanto maior a densidade do tapete, melhor o seu peso. Então, eu recomendo para vocês que comprarem essas balanças aí, que vocês mantenham ela em cima sobre de um tapete, que vocês terão menos de 100 quilos, como é o meu caso. Muito obrigado e boa tarde parabéns pelo e seu até peso. amanhã. A melhor